Eu estou sintonizada na Rádio Paraitinga. Tu estás sintonizado na Rádio Paraitinga. Ele, nós, vós, eles sintonizados na Rádio Paraitinga. Boa tarde, todo mundo que está aí nesse domingo ouvindo a Paraitinga FM. Agora é 1h da tarde e vai começar mais um programa, o nosso 12º programa Solta a Voz Mulher. Programa desenvolvido pelo Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga. Solta a voz, mulher. Solta a voz. Hoje aqui no estúdio da Rádio Paraitinga FM, na apresentação do programa, estou eu, Marina, a Fernanda, a Mara Rúbia, a Juliana, a Amanda e na técnica de som, o Alcides Souza. Bom, nós vamos começar o nosso programa já com música boa para não perder o costume, Barbatuques com a música Baianá. E logo após, nós vamos de Mariana Aidar, Onde Está Você? Boa tarde, meu nome é Mara Rúbia, eu moro aqui em São Luís do Paraitinga. E o programa dessa semana, nós quisemos falar um pouco sobre a participação da mulher dentro da cultura popular e artes em geral, né? A gente sabe que a mulher sempre esteve presente nas mais diversas manifestações, expressões da cultura popular. Em algumas delas, com lugares bem definidos, né? Então a mulher faz isso, os homens fazem aquilo, até mesmo por fundamentos ancestrais, religiosos, né? E por isso a gente tem muito respeito também. Temos alguns exemplos, né, como por exemplo o tambor de crioula, onde as mulheres mais dançam, né, uma expressão lá do Maranhão, e as mulheres dançam, os homens tocam. Nos cortejos de maracatu mais tradicionais, assim, onde antigamente os homens que saíam nos cortejos e as mulheres ficavam mais responsáveis pelas obrigações dos terreiros, né, que era o tanto quanto importante, né. Nas congadas também, né, a gente vê algumas, né, ainda mantêm isso, outras já quebraram mais, né, mas as mulheres estão sempre mais ligadas à dança e como coreiras, né, dentro das congadas, e os homens mais instrumentalmente. Então, algumas expressões elas têm esses papéis mais definidos, né, tradicionalmente falando. Meu nome é Amanda, eu vim contribuir aqui com um aprendizado com uma mestra que a ligação da mulher com a dança e os homens tocando, né, é porque a mulher tem no ventre a ligação com a terra, direto. Seria o que ligaria o sagrado, né? Então, por isso, as mulheres dançavam e os homens tocavam. Os homens marcavam ritmo, né? E as mulheres estavam com essa conexão com a terra para trazer os elementos do sagrado. Boa tarde, eu sou a Juliana. E, bom, tudo que eu vou falar eu não li em lugar nenhum. É um pouquinho da observação que eu tenho. Então, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, alguém depois me avisa. Eu observo que tem algumas dessas manifestações da cultura popular que antigamente a mulher não podia tocar, por exemplo, tocar tambor, ou não podia participar mais ativamente, e que hoje pode, até por uma questão de que se a mulher não pudesse participar, aquela manifestação ia acabar. Né? Então, que muitas vezes tem um interesse grande ou até maior por parte da mulher. Né? Também outra coisa que, por exemplo, o caso do maracatu, que eu conheço um pouquinho melhor, que é uma manifestação de Pernambuco, né? do Recife, e que veio para São Paulo
e começou a ser muito difundida em São Paulo. E aqui, essa difusão em São Paulo do maracatu acabou fortalecendo também a própria expressão do maracatu em Pernambuco. E muitas vezes, por exemplo, na nação que chama Estrela Brilhante de Igaraçu. Não, as mulheres lá em Igaraçu só podem tocar o ganzá, mas não podem tocar os tambores. Mas quando eles vêm aqui para o Sudeste oferecer oficinas, então eu mesma já participei de oficina com o mestre Gilmar, que ele chegou do meu lado e me ensinou a tocar. Então, porque aqui, pelo menos metade de quem participa das oficinas são mulheres. Então, é até por essa questão também da difusão e da modernização, vamos dizer assim, em função da vinda de certas manifestações para o Sudeste, ou às vezes em função da vinda de certas manifestações que são de base rural para o meio urbano, que tem uma outra forma. Então a mulher acabou ganhando seu espaço também dentro dessas manifestações e alterando um pouco. Sempre importante a gente respeitar, né, as razões, por que a mulher não podia tocar, ou que o homem não podia dançar, mas que hoje a gente tem outros contextos que isso muda. E mais importante a gente respeitar e reconhecer a razão dessas coisas, dessas tradições serem dessa forma, né? A Juliana falando assim me lembrou também da capoeira, né? Que no começo e até hoje, infelizmente, tem alguns lugares que as mulheres não podem pegar o berimbau, né? Então é tudo questão cultural que às vezes vai passando, outros permanecem, né, na rigidez da tradição. Então, entender o porquê, alguns podem, outros não, mas, na verdade, na capoeira não existe mais isso, né? As mulheres podem tocar o berimbau, podem tocar o atabaque, então, onde não toca infelizmente, é por algum tipo de machismo, né? Que algumas mulheres em alguns grupos de capoeira não podem tocar, porque a vida inteira teve mulheres presentes, apesar de nossa história estar sempre presente o homem e não a mulher, né? Então, foi uma lembrança de falar do maracatu, né? Que na capoeira acontecia a mesma coisa. Antes, mulheres não tocavam, agora toca, mas, na verdade, é alguma coisa da história que não deixa a mulher aparecer, né? E não por tradição de não poder tocar. Outra expressão também, né, mais voltada para a nossa cultura local aqui, a nossa cultura caipira, que até pouco tempo atrás não tinha participação das mulheres, é a própria catira, né, que era uma dança onde a maioria, né, a totalidade dos participantes era de homens. E até mesmo por esse motivo, né, que a Juliana citou, de dar continuidade pelo forte interesse das mulheres em participar dessas atividades, né, dessas expressões, elas acabam conseguindo esse espaço, né, e tendo uma grande visibilidade também, né, porque é muito interessante. Agora, sim, já não é tão diferente mais, porque a gente vê vários grupos, mas no início, né, que também nem faz tanto tempo, coisa de 10, 15 anos, né, historicamente falando, é muito pouco. Mas, inicialmente, quando se via, assim, uma mulher dançando catira, causava bastante surpresa, assim, né? Hoje já é uma coisa bem mais comum, mas é um espaço também que as mulheres estão ocupando. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de música e só para chamar um pouquinho de atenção da escolha dessas músicas, primeiro a gente vai ouvir com o grupo Ilumiara a música Senhora Santana, que faz parte de um trabalho desse grupo mineiro de pesquisa de cantos de trabalho. E essa música Senhora Santana, vocês prestem atenção na letra, ela é uma música de trabalho de lavadeiras. E fala muito de um universo que é muito feminino, muito bonita a música. E depois a música Santo e Orixá,
com a Glória Bonfim, que é uma artista, uma cantora do Rio de Janeiro, que tem uma história muito interessante também. Ela começou a carreira artística dela bastante já depois de 50 anos, e ela era empregada doméstica na casa do Paulo César Pinheiro e da Luciana Rabelo, que são casal, e eles viram que ela tinha uma voz muito bonita e produziram esse CD dela e essa música maravilhosa, que ela vai falando dos sofrimentos, né, que a gente passa, e que para tanto sofrimento só os santos não bastam, tem que ter o santo e orixá. Então, com vocês aí essas duas músicas. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Boa tarde. Gostaria de lembrar que esse tema ele foi escolhido propositalmente, né, para a gente falar sobre cultura popular, porque nós estamos no mês de agosto, né, e essa semana, dia 22 de agosto, foi o dia do folclore. Então nós estamos com várias comemorações aí por vários lugares do Brasil, e por isso nós escolhemos, né, mas com esse enfoque para falar sobre a mulher dentro da cultura popular, dentro dessas tradições, né? Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre o protagonismo da mulher, as expressões que são genuinamente femininas, né? Então, tem algumas expressões que eu pude conhecer, que eu tive contato, que são a das caixeiras, as caixeiras do divino, que é uma expressão que começou lá no Maranhão, mas que hoje em dia a gente tem bastante aqui no estado de São Paulo também. Aqui na nossa festa do divino nós já pudemos ter contato e ver a presença delas aqui, as caixeiras lá de Campinas. Eu sei que em Minas Gerais também tem vários grupos de caixeiras também, né? Então são expressões que elas vão disseminando assim no Brasil inteiro, embora tenha uma origem local. O samba de pareia também foi uma expressão que eu tive o prazer de conhecer lá em Sergipe, numa viagem que eu fiz há muito tempo atrás, que é também uma expressão onde as mulheres dançam e cantam. Geralmente, essa dança ela é feita quando uma das mulheres, ou várias mulheres, né, da comunidade, que é a comunidade do Muçuca, uma comunidade quilombola, lá, remanescente de quilombo lá de Laranjeiras, Sergipe. Quando nasce uma criança, então elas vão e fazem essa dança que dura a noite inteira e é liderada pela dona Nadir, que é a mestra dessa expressão. Tem também as rezadeiras, as lavadeiras lá do Vale do Jequitinhonha, né, que a gente pôde ter uma ideia, né, de como são esses cantos agora, né, há pouco na nossa playlist. E dentro do artesanato também, né, onde as mulheres são a maioria também. Aqui em São Luís do Paraitinga nós temos muitas mulheres artesãs. E o protagonismo das mulheres também, né? A gente já comentou em outros programas, por exemplo, a Vó Nira, a Dona Olguinha Pires, que estava à frente de corais, a Dona Didi Andrade, que foi ainda uma pessoa muito importante para a nossa cidade, sempre envolvida, né, com as danças de fita, as pastorinhas. E São Luís também teve pioneiras, né, nas corporações e fanfarras como instrumentistas, porque as mulheres antes ficavam mais na linha de frente, né, dançando ou segurando o brasão, e em determinado momento as mulheres começaram a ir para as bandas também, né, a tocar. Na fanfarra foi um pouco antes que mulheres entraram para tocar instrumentos de percussão. E na Corporação Musical de São Luís de Tolosa, a primeira mulher a tocar foi a Aninha, que ela tocava sax horn.
Depois disso abriram as portas para outras mulheres, né? E hoje em dia, por exemplo, a banda corporação, tanto a fanfarra quanto a corporação são compostas por muitas meninas também, e muitas delas bem jovens, né? Que já descobre, gosta, o talento, uma cidade já é musical, e aí desde nova já pode participar para ir afinando os seus dons, né? E falando de bandas, a gente vai falar um pouco sobre as bandas de palco aqui de São Luís do Paraitinga, que tem, né, o protagonismo das mulheres, mais ligado ao vocal, né, à frente dos vocais, né? Então nós temos a Maria Moradei, a Maiara Ferreira, a Tânia Moradei, a Ana Rosa, a Joana, não lembro de todas, mas acho que estão representadas. Mas que dentro da parte instrumental, né, das bandas, a maioria dos integrantes sempre são homens, né? Formado mais pela ala masculina. Né? Tirando a nossa Maria Clara, né, que é baterista da banda Quarto Mata já há algum tempo, né? E hoje em dia isso é uma coisa que também vem mudando aqui em São Luís do Paraitinga. Hoje nós temos, inclusive, 2 bandas formadas somente por mulheres, né? Que é as Despirocadas, que é uma banda de marchinha de carnaval, e as Cianinhas, que acho que é a primeira banda formada somente por mulheres, né? Que tem uma pegada mais regional e da qual eu faço parte também. Então, esses são os espaços que as mulheres vêm conquistando, né? E assim, não querendo provar, mas porque gostam de fazer as coisas e têm competência para fazer, tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Então, tem que ter esses espaços e a gente vem conquistando. Como a Mara falou, né? Não podemos esquecer da Nena, a Parê, a Renata, que foram as pioneiras, né, no canto com o grupo Paranga, né? E o legal hoje em dia são os espaços que a gente tem diversificado para ter o contato com a música, né? Que é a fanfarra, a corporação musical, tem o Guri, o Projeto Guri, o Grupo Cultura e Identidade, o Grupo de ECAP, de Capoeira, Angola Pelourinhos, que são todos espaços gratuitos onde a pessoa pode entrar para desenvolver os seus talentos, né, suas habilidades. Tem o teatro hoje em dia aqui também, o Paraitinga em Cena. Então é só a gente sair um pouquinho, procurar, que os espaços estão abrindo cada vez mais portas para, inclusive, futuras profissões, né? Bom, eu queria falar um pouquinho também de uma artista que foi muito importante, a Clementina de Jesus, também conhecida como Quelé, e trouxe aqui algumas informações que eu achei na internet, um texto da Ângela Faria, que chama Quelé, a Voz da Cor, uma biografia da Clementina de Jesus, que fala sobre um livro também que foi lançado sobre a vida da Clementina. Foi ela quem despertou em João Bosco a africanidade, marca registrada da obra do cantor e compositor mineiro. Martinho da Vila é mestre do samba e do partido alto graças a ela. Ao vê-la cantar no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, o jovem Milton Nascimento pirou. Ele disse: "Era a África na minha frente." Neta de escravos, ex-empregada doméstica, mulher do povo, Clementina de Jesus não foi apenas o elo do Brasil do século XX com a África ancestral. A cantora sempre será a voz dos milhões de negros desfeitos no fazimento do Brasil, como tão bem definiu o antropólogo e escritor Darcy Ribeiro. Para ele, vinha daquela artista a poderosa voz anunciadora do brasileiro que amanhã se assumirá como povo mulato, mais africano que lusitano. Nascida em 1901, a neta de escravos que viviam em Minas Gerais era uma banto legítima. Os pais dela escaparam da escravidão devido à lei do ventre livre. O casal se mudou para Valença, polo cafeeiro fluminense. Ela, a mãe da Clementina, cuidava da casa, ele, o pai, era pedreiro e carpinteiro. Clementina nasceu ali e aprendeu cantos de família,
tesouros africanos. Órfã de pai, ainda pequena, ela se mudou com a mãe para o Rio de Janeiro, onde lhe deram o apelido de Quelé. Clementina de Jesus se tornou cantora já com mais de 60 anos, e ela foi descoberta pelo produtor cultural e compositor Hermínio Belo de Carvalho em 1964 no bar carioca Taberna da Glória. A partir da década de 70, ela gravou com Milton Nascimento, ganhou do Caetano Veloso a música Marinheiro Só e deslumbrou o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos. Estava ali a encarregada de transmitir e perpetuar cantos ancestrais de matriz africana, mestra da oralidade e do improviso. Porém, elo com a Mãe África é pouco para definir Clementina. Os biógrafos dela informam que ela participou de cortejos de pastorinhas, conviveu com os fundadores da Portela, frequentou jongos. Católica fervorosa, sabia cantos de candomblé. Tem muita macumba bonita, dizia a devota de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora da Glória. Corpo fechado, trazia a cruz cravada na pele do peito. Quelé frequentou a lendária casa de Tia Ciata, berço do samba carioca, assim como a mítica Praça 11. Na Mangueira, conheceu o amor de sua vida, Albino Pé Grande, com quem dividiu o teto de 1940 a 1977. Ela e Clotilde, que era mulher de Carlos Cachaça, eram craques no Partido Alto, o que, na época, aquilo não era coisa de mulher. O compositor e pesquisador Elton Medeiros contou que a poderosa reza de Quelé, com palavras estranhas, era capaz de curar suas fortes dores de cabeça. O Paulinho da Viola, disse que ao ouvi-la cantar, pessoas entravam em transe durante os shows. As jovens militantes negras empoderadas desse século XXI vão encontrar aqui uma guerreira. Mãe solteira aos 20 e poucos anos, a moradora de bairros pobres do subúrbio criou a sua primeira filha, Laís, sem o pai. Deu duro como doméstica, teve outra filha, Olga, já casada com Albino. Quando ele ficou desempregado, segurou a barra. Aliás, sempre viveu com dinheiro contadíssimo. Num dia, ela estava hospedada em hotéis chiques de Paris, no outro, dando duro para fechar as contas no Engenho Novo. Quelé, a voz da cor, mostra que a grande artista não escapou da sina do brasileiro pobre. Custou a ter telefone em casa, sustentou o marido doente por vários anos, bancou a filha Olga e os netos. A aposentadoria minguada se juntava a cachês cada vez mais raros no fim da vida. É triste acompanhar os últimos anos da rainha Quelé. Octogenária, lutava para pôr feijão e remédio em casa em meio a sucessivos derrames e isquemias. Fazia shows, apesar da cabeça falhar e de esquecer as letras. Clementina recebeu muitos tributos. O jornalista Arthur da Távola atacou a forma como oportunistas se apropriavam de sua imagem. Clementina é importante por ser uma deusa do Brasil real. Para o Brasil oficial, ela é comemorada como raridade folclórica, espécie de mito que serve aos propósitos propagandísticos ou justificadores da aparente paz social. Mas para o Brasil real, ela é a própria capacidade de sobreviver do povo, escreveu ele, o Arthur da Távola, no jornal O Globo. Em 1983, Darcy Ribeiro, que era o secretário de Cultura do governo fluminense, comprou briga por causa de Quelé. Decidiu homenageá-la com um show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, reunindo no palco Gilberto Gil, Nelson Cavaquinho, Bete Carvalho, João Nogueira, Paulinho da Viola, Ala das Baianas e a bateria da Estação Primeira de Mangueira. Foi atacado, acusado de pôr sob risco o templo da música erudita, cuja acústica seria mais apropriada para espetáculos de dança, ópera e concerto. Mineiro obstinado, Darcy venceu a parada e contou. Ela, do palco, vestida como uma rainha, beliscava os braços e gritava: "É verdade, professor, eu não estou sonhando." E completou: frequentadores habituais do teatro se danaram, apoiados pela imprensa, contra a ousadia de levar uma cantora negra, pobre e favelada para cantar no seu reduto elitista. Esses idiotas se esbaldavam quando o teatro se abria para qualquer cantorzinho francês, alienados.
Em 1987, Clementina morreu no Rio de Janeiro, depois de sofrer o 5º derrame. Apenas 200 pessoas assinaram o livro de presença no velório, realizado no Teatro João Caetano. Entre os poucos famosos estavam Paulinho da Viola, Elimar Santos e Xangô da Mangueira. Porém, gente simples, transeuntes, cobradores e motoristas de ônibus, foi até lá lhe dar adeus. Xangô da Mangueira revelou um episódio que mostra bem a raça de Quelé. Enquanto andava na zona meretrícia paulistana, onde se hospedara, a dupla foi abordada por um policial. Durante a batida, a velha senhora começou a dançar e avisou ao moço: "Sou Clementina de Jesus, meu filho. Meu documento está no pé." Nós acabamos de ouvir Moro na Roça, com a Clementina de Jesus, nossa rainha Quelé. E agora nós vamos ouvir a música Romaria, Jeca Tatu analisa tecnologia, com a banda Cianinhas, a primeira banda de música regional formada somente por mulheres aqui de São Luís do Paraitinga. Solta a voz, mulher. Solto a voz das estradas. Eu queria trazer aqui um pouquinho do trabalho de uma mulher que, na minha opinião, uma super pensadora dos nossos tempos, e ela é psicóloga e também é poeta, escritora, a Viviane Mosé, que eu acho que tem a ver com o tema de hoje, que ela diz que a gente, que o ser humano precisa de algum conhecimento para sobreviver, mas para viver a gente precisa de arte. Então eu queria ler um poema dela que tem a ver com isso, chama Doenças. Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre poderia um dia ter sido poema. Pessoas às vezes adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Palavra suor é melhor do que palavra cravo, que é melhor do que palavra catarro, que é melhor do que palavra bilis, que é melhor do que palavra ferida, que é melhor do que palavra nódulo, que nem chega perto da palavra tumores internos. Palavra lágrima é melhor. Palavra é melhor poema. E agora uma mensagem do livro Contos de Fada para Aprender a Viver, de Rosetta Forner. A criatividade é amor em ação. Sem amar, não podemos criar, porque criar é expressar a luz que somos. É criar uma vida que seja o reflexo de nossa autenticidade. Amar tem a ver com deixar fluir nossos dons e expressar a missão que viemos realizar nessa vida humana. As pessoas criam obras-primas quando amam. A maioria das pessoas tem um brilho especial nos olhos quando estão apaixonadas, mas esse brilho passa quando a paixão passa. Porém, há outros seres cujos olhos têm um brilho constante, independentemente de estarem apaixonadas ou não. Essas são as apaixonadas pelo universo, os que amam, os que deixam fluir sua luz a cada minuto da vida e emanam raios de dourada melodia por toda parte. Os gênios da humanidade são pessoas que amam e respeitam a luz que são, que admiram a grandeza do universo, que se refletem no espelho da vida, porque só assim podem criar. A criatividade está ao alcance de todos, mas são poucos os que decidem assumir e engrandecer seu brilho. A criatividade propicia a responsabilidade de amar, de respirar a essência do universo e de mostrar quem somos em todas as dimensões. Criar para abrir as asas aos talentos infinitos, para dar vida às maravilhas do universo. Criar para trazer novos ares à natureza humana, para iluminar e aquecer os corações áridos em seu
palpitar. Criar para ajudar as pessoas a entrar em contato com a magia que reina em seus corações. A criatividade só é possível a partir do amor. Todo o resto é cópia barata da genialidade dos outros. Não importa no que você acredita. O que conta é que tudo que você faz seja a sua verdade, seja o amor que você respira. Toda obra criativa é bela. Toda vida humana tem uma finalidade para o universo. Nenhuma alma é melhor do que a outra. Você e ninguém mais é quem decide ser uma pessoa excluída ou privilegiada, que assume sua luz escrita nas estrelas. Se você quer aumentar sua criatividade e decidiu que está na hora de expressar a luz de sua alma, se já se cansou de seguir os passos de outras pessoas e adiar o brilho de suas criações, levante-se e vá em frente com a alma. Faça alguma coisa diferente, mude. Renovação ou tédio deve ser seu lema de agora em diante, porque se você não quiser morrer de tédio estagnado, abra a porta para o amor e descubra o ser que está dentro de você. Olhe bem para ele e solte o gênio que sonha com mares e horizontes sem fins e fulgores de liberdade. Caminhe, cozinhe, pinte, dança, corra, escreva, costure, grite, cante, componha músicas, seja uma maestrina, faça tricô, troque luzes do carro, decore a casa, mude o corte de cabelo ou a cor, mude de estilo, deixe hábitos que não lhe servem mais, faça um plano para conquistar você mesma, seduza-se, sonhe acordada, caminhe descalça pela praia, cate conchinhas, suba a montanha para ver o pôr do sol, pegue um avião e vá para onde sempre sonhou ir. Abra a porta do inesperado, marque o encontro com a surpresa. Ame-se, viva, expresse sua luz, flua com sua música, entoie seu canto, dê voz à sua obra. Criar é manifestar nossa originalidade, pois somos únicos e inusitados. Se não nos expressarmos, estaremos aprisionando nossa alma e criando um curto-circuito na luz do universo. Criar significa dar vida à nossa missão, e na gestação acolhemos a genialidade da promessa do destino. Nada deve ser mais forte que nosso destino. Nada deve calar nosso canto. Por nada nem por ninguém devemos mudar nossa vida e abafar nossas fantasias, matando a criatividade que corre em nossas veias. Quando você se respeita e acredita que a magia é possível, consegue expressar-se de maneira muito abrangente. A alma que não consegue deixar fluir seu canto, nem expressar sua criatividade, que esconde suas obras por medo do fracasso, do ridículo e das críticas, acaba por chorar. O corpo físico apresenta os sintomas do bloqueio criativo quando prendemos as manifestações internas. Certas pessoas adoecem por não expressarem sua criatividade, outras entram em depressão por não deixarem a magia da luz fluir. Se você gosta de sonhar acordada, adora alinhavar histórias de fadas e de mundos melhores, é apaixonada por macramê ou ponto cruz, tem um hobby a jardinagem, adora mergulhar no cair da tarde ou gosta de sentir os aromas e sabores das panelas, faça o que lhe dá prazer. Se você gosta de voar pelas nuvens da comunicação ou de mergulhar seu rabo de sereia no mar dos livros, poemas ou risos infantis, se você se diverte fazendo cócegas nas musas do entardecer, se você gosta de ser quem você é, seja. Se, ao contrário, você se sente triste e a depressão anda rondando as esquinas de sua alma, chegou a hora de dar um chute no traseiro da melancolia e sair da prisão para criar sua obra-prima e manifestar sua originalidade e sua luz exclusiva. Pare de pedir a opinião dos outros sobre sua obra. É você quem tem que se achar a pessoa mais bonita do mundo. As criações são como os filhos, e por um filho vamos até o inferno se for preciso. Não permita que ninguém critique sua obra, nem preste atenção no argumento de quem pintar ou escrever não dá dinheiro, que não é coisa de gente amadurecida.
Ser imaturo de verdade é bloquear a genialidade e viver uma vida vazia de si mesmo. Todos têm o direito de viver do modo que acharem melhor, mas quando nos expressamos e fazemos o que gostamos, a energia sai pelos poros, a vida se enriquece e a alma fica feliz. Viemos para expressar nossa genialidade e não para desperdiçar a vida. Não espere mais nenhum segundo para deixar fluir sua criatividade. Ponha uma música e saia dançando. E quando cansar, pegue papel e lápis de cor e desenhe o que lhe vier à cabeça. Ou, se preferir, depois de dançar, vá para a cozinha e crie algo especial, uma receita exclusiva que ninguém jamais fez. Essa foi a Lia Marx com a música Ciricutico. E já indo para os finalmente, já estamos encerrando o nosso 12º programa. Muito gostoso, né? Conversar sobre cultura nesse domingão à tarde aí, com essas mulheres maravilhosas. E o nosso programa, ele fica disponível na nossa página do Facebook. Então, para quem quiser ouvir depois de novo esse bate-papo, entra lá na nossa página do Facebook, Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga, e pode ouvir de novo. Além de nos ouvir aqui também na rádio, vocês podem ouvir pela internet no site radioparaitingafm.net. O Coletivo de Mulheres de São Luís do Paraitinga faz reuniões abertas toda primeira quinta-feira do mês no prédio da Biblioteca Municipal. Essa reunião é para qualquer mulher que tiver a fim de chegar e somar forças com a gente. Então, venham aí, a partir das 2h da tarde, lá na biblioteca. Em casos urgentes de violência contra a mulher, ligue 180 e faça sua denúncia. E a última música de hoje, Comadre Fulozinha, Grande Poder.